Bom dia, queridas, bom dia, queridos. Mais um dia aqui na presença do Senhor. Vamos começar a leitura hoje do capítulo 15 do Evangelho de João. Amém? Então sejam muito bem-vindas, bem-vindos, vocês que estão entrando, irão assistir online, irão assistir ao vivo, e vocês que irão assistir a leitura da palavra gravada. Ela fica gravada aqui no Instagram e também no YouTube, tá bom? Não esqueçam, pedindo sempre que vocês deem um pulinho lá no meu canal do YouTube, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, que é de grande importância para pessoas que querem ouvir a palavra, às vezes não sabem ler. Então, assim, a gente precisa divulgar o Evangelho, falar o Evangelho para todo mundo. Todo mundo tem o direito de saber, de conhecer o nosso Deus. Amém? Então, me ajudem a fazer com que o YouTube divulgue esse conteúdo para muitas pessoas. Amém? Então, vamos orar para dar início a mais uma live, dando continuidade ao Evangelho de João, capítulo 15. Pai querido, Pai amado, graças te dou por esse dia. Um dia especial, um dia único, um dia personalizado que o Senhor preparou para cada um de nós. Pai, agora eu te peço, abençoa esse estudo, abençoa essa live, que tudo que for aqui dito, que todas as meditações, todos os comentários feitos sejam inspirados por Ti, Senhor. Abre o nosso entendimento e o nosso coração para receber esta palavra. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, é o que eu... Oi, Denise, tudo bem, meu amor? Deus te abençoe. Estou muito feliz, viu? Vi você lá no Face, estou muito feliz por você. Deus te abençoe infinitamente. Então, vamos começar, gente, com a leitura, continuar, né? Com a leitura do Evangelho, do livro de João, capítulo 15. E assim diz o Senhor, no versículo 1, diz assim, eu vou ler do 1 até o 8. Eu sou, aqui é o sétimo eu sou que Jesus fala, no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Então, vamos até aqui, do 1 ao 7. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar. Eu tô lendo na Bíblia, na versão NAA, mas você pode ler em qualquer versão. Então, aqui o que nós aprendemos nesses versículos é que Jesus é a 7ª vez que ele fala sobre o eu sou. E lá em Gênesis, olha como a Bíblia, ela tem... Gente, deixa eu abaixar esse ventilador aqui, só um minuto.
Tem que abaixar, porque senão o vento fica batendo aqui na Bíblia e eu não consigo ler. A Bíblia ela é toda interligada, então remissões no Antigo Testamento, existem remissões no Antigo Testamento em que você precisa ler para que você entenda que muita coisa que você vai ler no Antigo está lá no Novo, e muita coisa que você lê no Novo te remete ao Antigo. Então aqui no capítulo 1, quando ele diz eu sou a videira, no capítulo 2 de Gênesis, olha o que diz. No capítulo 2, verso 8, diz assim, ó. E o Senhor, Deus, plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Olha como é que está interligado. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele um homem que havia formado. E aqui ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Judas, ele não está mais, ele não faz parte mais desse contexto, ele não está mais ali. E Jesus, ele explica sobre um discípulo saudável, sobre o que era um discípulo, ser um discípulo saudável. Quando ele diz aqui, ó, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, ele explica sobre o discípulo saudável e o sentido de usar a linguagem da videira tem relação com Israel. A videira, o ramo, essa videira tem relação com Israel. O princípio da primeira menção sobre a videira está lá em Gênesis 9. Olha que interessante. Capítulo 20. O princípio da primeira menção sobre a videira. Capítulo 9, versículo 20. Olha que interessante, gente. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Então, lá no Antigo Testamento, já começou com a vinha, a videira. Então, o princípio da primeira menção sobre a videira está lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis 9, 20. O significado, gente, da vinha na Bíblia, o significado da vinha na Bíblia, Noé, quando planta a vinha, é a primeira ação prática de restauração do Éden. Porque o Senhor, Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do Éden. Então, quando Jesus deu essa incumbência a Noé de construir a arca, ele exterminou todo o povo da face da terra, né? Só deixou Noé e a sua família, e que Noé construísse essa arca. Quando eles acharam Porto Seguro, que a arca aterrissou, a primeira coisa que Noé fez foi plantar uma vinha. E a primeira ação prática é a primeira ação prática de restauração do Éden. É um sentido figurado, né? Ele está plantando a vinha para restaurar o Éden. É a primeira coisa que ele plantou com restauração da árvore da vida. Então é isso que eu entendo. Ele plantou a vinha, a videira, para restaurar o Éden, para restaurar a árvore da vida. É a primeira ação de Noé. A vinha, gente, simboliza a esperança, algo que é plantado como primeiro fruto de um jardim que será restaurado. Então a vinha simboliza a esperança, algo que é plantado como primeiro fruto de um jardim que será restaurado. Está lá em Salmos. Olha o que diz em Salmos. Vou ler para vocês.
Olha o que diz em Salmos 80, versículo 8. Versículo 8. Trouxeste uma videira do Egito, expulsastes as nações e a plantaste. Então, é o que simboliza a videira. A videira, ela nos traz esperança, né? A esperança é plantado como primeiro fruto, é uma restauração da árvore da vida. E aqui eu entendo que ele está dizendo, João está dizendo que Israel é a videira. A videira que Deus plantou não frutificou como deveria. Lá ele está se referindo a Israel, o povo de Israel. Não frutificou como deveria, mas Deus continua amando o povo de Israel, continua dedicado ao povo de Israel. Deus aprova. Por isso a gente lê aqui que a videira que Deus plantou não frutificou. Por isso ele diz aqui, ó, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, a gente precisa permanecer na videira. Assim, vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. A gente precisa permanecer em Cristo Jesus. É o único. Permanecer em Cristo é manter essa intimidade com Ele, é alimentar essa intimidade em relação ao Senhor, orando, lendo a palavra, vivendo o processo da santificação e obedecendo. A obediência, gente. A obediência é a chave, é o segredo para que a gente agrade ao Senhor Jesus. A gente precisa obedecer. E a prova, eu já falei isso aqui várias vezes, a prova de que alguém passa a ser discípulo de Jesus é quando esse alguém dá frutos. Como é que a gente dá frutos? A gente dá frutos à medida que nossas atitudes, nosso comportamento, nosso jeito de falar, tudo isso muda de dentro para fora. A gente não pode mudar só na aparência. Não é isso, gente. Isso é religiosidade. Ah, não posso andar com uma saia mais curta, não posso andar de cabelo curto. Isso aí não existe. Isso aí é religiosidade. A gente precisa deixar que o Espírito de Deus inunde o nosso interior, a nossa vida, porque Jesus diz que Ele é o pão da vida. Se Ele é o pão da vida, Ele não é um pedaço de pão, Ele é o próprio pão da vida. Só através dele que a gente consegue ter vida e vida com abundância. Quando Ele diz que eu sou a fonte de água viva, Ele não é um copo de água, Jesus é uma fonte inesgotável. E quando Ele derrama essa fonte dentro da gente, a gente passa a transbordar. É isso que a gente precisa fazer. Transbordar essa fonte de amor, essa fonte de obediência, essa fonte de compaixão. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa deixar que o Espírito nos transforme. Essa transformação é de dentro para fora, não é só o exterior, não é só a casca. Então, quando nossas atitudes, quando as nossas postura, quando a nossa postura muda em relação a alguma coisa, o Espírito Santo está agindo. Quando a gente procura parar de falar de uma forma áspera e passa a falar com mais carinho, com mais calma, com mais mansidão, é o Espírito de Deus que está nos
dando esse fruto. Então, a gente precisa ter esse fruto, a gente precisa buscar esses frutos através do Espírito Santo para que possamos verdadeiramente sermos discípulos do Senhor. Por exemplo, gente, eu vou dar aqui um exemplo. O cabo da faca de Deus, o cabo da faca, imagina uma faca. O cabo da faca de Deus são os problemas. Esses são os problemas. Mas a lâmina de Deus é o quê? É a palavra, é a Bíblia. Então, Deus, ele vai nos dar, sim, problemas. Nós vamos passar por aflições. Está na Bíblia, é bíblico. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se ele, Deus, se ele, Jesus, teve problemas, passou por aflições, mais aflições do que ele passou, gente, se a gente lembrar, porque a gente precisa lembrar todos os dias da cruz, e lembrar do que ele passou por mim e por você, para nos salvar. Então, aqui o que a gente passa é fichinha, aqui o que a gente passa não é nada comparado ao que o Senhor passou. E isso tudo para ele mostrar o quanto ele nos ama. A gente não tem dimensão desse amor, do tamanho desse amor. Lá em Hebreus, deixa eu abrir aqui, lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim, olha, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, olha como a Bíblia está tudo ligado. Então, o que João diz aqui está dito aqui no livro de Hebreus. Então, a gente tem que lembrar sempre que Jesus é o cabo da faca. Ele vai deixar que passemos por tribulações, vai permitir. Lembrem que quando a gente passa por algum problema, por alguma prova, por um processo muito difícil, eu já li isso para vocês e sempre lembro, sempre nas minhas orações, eu reflito sobre isso e entendo de que cada problema que a gente venha passar, deixa eu achar aqui, gente, cada problema que a gente, vou até marcar aqui, porque tá difícil de eu encontrar, tá aqui, ó. Cada problema, cada dificuldade, lembrem disso, cada dificuldade, se a gente encontra dificuldades nos nossos relacionamentos, se a gente encontra dificuldade em provisões, né, para o nosso sustento, às vezes está tão difícil a nossa vida, mas a gente precisa perseverar, porque é através dessas oportunidades que Deus nos dá para que nós cresçamos. É através desses problemas todos, é através dessas dificuldades, porque quando a gente está em Jesus, quando a gente tem o Senhor como nosso norte, é Ele que nos dirige, o Espírito Santo nos orienta, nos dirige, a gente tem problema, mas a gente passa sabendo que Ele está no barco junto com a gente. Então, quando a gente passa por todos esses problemas, eu entendo que são oportunidades para crescermos e nos aperfeiçoar no amor de Deus. Entende? Porque a gente passa pelos problemas com tranquilidade, com paz, com maturidade. E a gente tem essa certeza de que o Senhor está conosco.
Então a gente aprende que a Bíblia é a lâmina, a palavra, ler a palavra. A palavra é o que limpa a nossa vida, a palavra é que nos alimenta, a palavra é que nos fortalece. E aí eu pergunto, o que é o fruto, né? Eu já falei, o fruto, ele precisa ser gerado por Deus. Para que o fruto seja gerado por Deus, nós precisamos estar nele, nós precisamos estar alimentando o nosso espírito. Tudo que pedimos a Deus, ele faz quando estamos nele, quando esse fruto é gerado por ele. Aqui no verso 8, vamos continuar lendo aqui. Olha aqui o que ele diz no verso 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Então, o fruto precisa ser gerado por Deus e tudo que pedimos a Deus, Ele faz. O estilo de vida que a gente passa a viver é diferente, gente, porque por mais problema que a gente venha a ter, quando a gente tem Jesus em nossa vida, quando a gente deixa que o Espírito Santo habite em nós, a gente glorifica o Senhor até pelos problemas. Porque o Senhor, Ele sabe o momento certo de nos entregar a bênção. Muitas das vezes, nós queremos receber a bênção de imediato. Nós oramos, clamamos, pedimos, e aí o Senhor não te responde, aí você acha que o Senhor não está olhando para você, não está te vendo, mas Ele ouve sim. Mas o Senhor, Ele só vai te responder quando Ele perceber, quando Ele souber, quando Ele vê que você está preparado para receber a bênção. Às vezes, gente, a bênção custa chegar porque a gente não está preparado para receber. E Deus precisa nos amadurecer. Deus precisa nos levar a um nível maior, a um nível... a gente precisa avançar. Entende? Quando a gente começa na fé, a gente começa como criança, tomando leitinho, engatinhando, mas a gente precisa avançar, a gente não pode ficar só sendo alimentado pelo outro, a gente precisa ser alimentado pela palavra, a gente precisa ter comprometimento com as coisas do Senhor, a gente precisa priorizar o tempo com Deus. Isso que eu fiz na minha vida, isso é que eu fiz na minha vida. Eu hoje priorizo a minha vida primeiro com Deus, depois eu começo a fazer o resto. A hora que a gente começa a fazer isso, as coisas vão tomando outro rumo. As coisas vão tomando outro rumo. E aí, vamos ler agora a partir do versículo 9. Do versículo 8, desculpa. Então, tudo que vocês pedirem o que quiserem, lhes será feito. Nisto é glorificado. Então, quando a gente muda o estilo de vida, de oração, a gente glorifica a Deus. Verso 9. O meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este. Se alguém dar a própria vida pelos seus amigos, se alguém der a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno.
Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabem o que seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigo, porque tudo que ouvi do meu Pai eu lhes dei conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Que tremendo, né? É importante, gente, permanecer no amor de Deus. Como é importante. Amar e permanecer no amor de Deus é obedecer. Lembrem disso. Amar e permanecer no amor de Deus é obedecer. É assim, ó. Amor é igual obediência. Amor é igual obediência. E ter prazer em obediência. Porque diz aqui no verso 11, olha, tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ter prazer em obedecer, ter alegria em obedecer o Pai. Alegria plena, gente. É você saber que tudo que você faz consciente de que você vai agradar o Senhor. Porque nós somos pecadores, falhos, nós pecamos, ninguém é santo, nós estamos nesse mundo. E quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente faz algo que desagrada ao Senhor, de imediato eu sinto aquela tristeza dentro de mim. Parece que o Espírito Santo está me incomodando e eu tenho que me recolher para conversar com o Senhor. Porque você tem que aprender que pecar você vai, que errar você vai. Esse mundo aqui, ele é podre, não tem jeito. Se você seguir o caminho desse mundo, você não vai encontrar alegria. Vai ser uma alegria passageira. A única alegria que você tem é a alegria da obediência, é a alegria de estar na presença do Pai. É de poder saber, é de lembrar de que o Pai te ama e que como é bom ele olhar para você todo dia e dizer, essa é minha filha, esse é o meu filho que está me obedecendo, que está ouvindo os meus mandamentos e colocando em prática. Então é isso que nós precisamos fazer. E aí ele também nos questiona, né, a respeito de amar ao seu amigo, de amar o próximo. Como é que eu amo o meu próximo? Eu só vou amar o meu próximo verdadeiramente quando eu olho para a cruz. Quando eu olho para a cruz, eu lembro que Jesus, ele morreu por mim. E aí eu lembro, né, porque aqui diz assim, ó, o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Como ele nos amou, gente, como ele nos ama. Porque morrer por mim e por você é muito amor. E é esse amor que a gente precisa ter com os nossos amigos. Esse amor de ouvi-los, de dizer para eles, olha, eu estou contigo em qualquer situação. Nós precisamos amar os nossos amigos, mesmo que a gente, às vezes, porque a gente vive nesse mundo, né? Então a gente tem essa coisa carnal, né? A alma, ela fala, ela grita. Então, mesmo que o nosso amigo não fale com a gente da forma que a gente gostaria, porque amigo não é só aquele que te elogia. Amigo é aquele que também puxa a tua orelha. Amigo é aquele que também fala as coisas que você não quer ouvir. Então, e amigo não necessariamente é aquele que está com você todo dia da sua caminhada, da sua vida. Eu tenho uma grande amiga que está aqui online, que é a Denise. Nós somos amigas, eu acho que há mais de 30 anos. Mas a gente se fala pela internet, a gente se vê pela internet, mas a gente não tem quase convívio.
vive, mas o nosso coração é cheio de amor uma pela outra. Eu creio que ela me ama da mesma forma que eu a amo. Ela está em minhas orações. Então, assim, a gente precisa amar nossos amigos incondicionalmente como Jesus nos amou. A gente precisa lembrar da cruz, sabe? Se colocar esse sentimento de mimimi, ai, fiquei chateada, ai, não, a gente precisa amadurecer. A gente precisa amadurecer. Às vezes é necessário, sim, que alguém fale as verdades pra gente. E às vezes é um amigo que fala. E é isso, gente. O amigo, a gente precisa lembrar sempre de Jesus na cruz. Sempre de Jesus na cruz, quando a gente questionar por que eu tenho que amar tanto essa pessoa. Tem que amar sim, está na Bíblia. Está na Bíblia, é um mandamento. É um mandamento. Olá, amores, que seja bem-vindo. E aí, eu entendo, gente, que existe uma dimensão de viver e abraçar a cruz. A Bíblia, ela diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A Bíblia diz isso. E existe uma dimensão que Jesus morreu pelos seus amigos. Olha que lindo. No versículo 13 ele diz, eu vou ler para vocês, ó. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a vida pelos seus amigos. Como Jesus nos ama. Que amor é esse? Que amor é esse? Morreu por mim e por você. Então, aqui também a gente vê. Então, ele diz aqui no verso 14, né? Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês como servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Gente, a obediência que o Senhor fala aqui não é a obediência de, olha, você tem que fazer o que eu estou mandando e pronto. Não tem a ver com Jesus ser o soberano, porque ele é o soberano, ele é o todo-poderoso, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele é o rei dos reis. Então ele pode sim dar uma ordem, faz e faz, não questiona. E tem horas que ele faz isso. Tem horas que ele faz isso, vai por esse caminho, é esse que eu estou mandando. E aí quando você teima e vai por esse, você acaba dando com os burros na água. Então existe hora que você tem sim que ouvir a voz de Deus, ter sabedoria e confirmar essa voz e questionar novamente. É isso mesmo, Senhor, me ajude a entender. Mas aqui nesse texto, não tem a ver com isso, não tem a ver com a soberania de Deus, e sim dele ser nosso amigo. E sim dele ser nosso amigo, porque ele diz aqui nesse versículo. E sim para termos comunhão com ele. Então, se ele diz aqui no verso 13 que temos que que ele é nosso amigo, para termos essa amizade nos faz ter mais comunhão com ele. Porque se você tem um amigo, você quer estar mais com ele. Porque é ele que nos escolhe, gente. Jesus nos escolheu. Não fui eu que escolhi. Ah, Jesus, então agora é meu amigo. Então tudo que eu pedir a ele, ele vai fazer. Tudo que eu falar com ele, ele vai olhar, ele vai me responder. Não, gente. Para que a gente tenha amizade do Senhor, para que a gente tenha amizade do Senhor, nós precisamos ter comunhão com ele. Precisamos ser obedientes a ele. E aí, continuando no verso 18. Olha que forte. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês
não são do mundo, gente. É assim, se você nasceu no mundo e você faz as coisas do mundo, todo você é aceito. O mundo te aceita, o mundo secular, ele te aceita, porque você é do mundo. Mas se você passa a andar conforme a palavra, conforme os mandamentos, conforme a lei de Deus, tendo comunhão com Ele, porque o Espírito vai mudando as suas vontades, vai te direcionando por um outro caminho. Não que eu seja melhor que a minha amiga que não é de Cristo, não que eu seja melhor da minha amiga que não aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Eu estou aqui como serva do Senhor. Eu estou aqui para ajudar, para levar a palavra. Eu também peco, eu também sou cheia de defeitos, entende? Mas o mundo precisa que a gente leve a palavra, que a gente fale a palavra. Então você que está aí me ouvindo, você que quer conhecer o Senhor, que quer entregar a sua vida para o Senhor, reconheça Ele como o único e suficiente Salvador em sua vida. Reconheça que só existe esse caminho, que a alegria desse mundo ela é passageira, que a alegria desse mundo é temporária. Você vai tomar um copo, 10 copos, uma caixa de cerveja, eu já fiz isso. A alegria é passageira, no dia seguinte você está com uma ressaca, você está de cama, então a sua alegria foi ali naquele momento, porque você consegue esquecer dos problemas, você anestesia a sua mente. E aí você passa a achar que isso vira um ciclo, tá? Isso se torna um ciclo, porque aí você fica de ressaca, você fica 3, 4, 5 dias sem beber, aí no final de semana seguinte você volta a beber, e aí vira um ciclo. Então, quando ele fala que se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. E às vezes, gente, as pessoas do mundo secular, elas não entendem que a gente mudou de comportamento, que a gente tem uma nova vida. A nossa vida é normal, como a de todo mundo. A gente vai a shopping, a gente vai a restaurante, a gente vai a festas, mas há uma diferença em ambiente, há uma diferença em comportamento, em postura. Mas a gente convive com todo mundo perfeitamente. Então, o mundo, muitas das vezes, não se agrada. Às vezes, uma pessoa do nosso convívio, que me conhece, que conhece ao meu irmão, que nós nos tornamos cristãos, já não gosta mais de estar com a gente, porque acha que a gente, não, só anda com a Bíblia, só fala de Jesus, não quero mais andar com ela. É isso que acontece. E aí a gente se sente, não, eu não me sinto, porque eu não tenho que agradar o homem, eu tenho que agradar o meu Senhor. Eu não faço mais nada para agradar fulano ou ciclano. Eu tenho que agradar ao meu Deus. É Ele que tem que vir o meu coração, não o homem. Então, é isso aqui que ele está falando. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é o maior do que o seu senhor. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com que vocês, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou, se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles a obra que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora
não somente viram, como também odiaram tanto a mim como meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-se sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, olha que tremendo, hein? Que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Que coisa tremenda, né? O mundo, gente, ele está dividido em duas partes. Aqueles que vão perseguir os discípulos e aqueles que vão ouvir os discípulos. Então, existe muita gente no mundo que está com sede de conhecer a Jesus. Existe muita gente que não conhece a palavra, não conhece verdadeiramente o Senhor e tem sede, fome de entender, de ouvir, de conhecer esse amor tremendo. Então, a gente precisa entender que existem duas partes. A parte em que o discípulo é perseguido e a parte de que o discípulo é ouvido. Ainda existe muita gente nesse mundão que foi criado por Deus, que quer ouvir a palavra do Senhor, que tem sede da palavra do Senhor, como eu tive e como eu tenho, porque a gente aprende a cada dia. Viver em Deus, viver em Cristo, todo dia aprender, todo dia se alimentar, descobrir um novo horizonte para as nossas vidas. Então, toda perseguição é uma hostilidade não contra mim, é contra Cristo. Toda perseguição é uma hostilidade contra Cristo, mas tem uma ignorância contra Deus. Geralmente as pessoas que perseguem os cristãos são ignorantes a respeito das coisas de Deus. Então a gente precisa, falta a esse povo, sabe o que, gente? Conhecimento. É isso que falta, conhecimento. E esse conhecimento a gente só vai ter na palavra. Então leiam a palavra, meditem na palavra. Não entendeu? Lê de novo, porque é assim, pede ao Espírito Santo, me ajude a entender o que o Senhor está falando aqui. E o Espírito Santo, ele vai te direcionando. E aí eu entendo que pecado, gente, no versículo 22, diz aqui, ó, se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Por quê? Porque pecado é negar a Cristo. Esse é o grande pecado, negar ao Senhor. Não crer que Jesus é Deus, não crer que Jesus é Deus, é ir para o inferno, gente. Não fiquem achando que todo mundo que vai morrer vai para o céu. Não vai. Existe o céu e o inferno. Então, leiam sobre isso, meditem na palavra, não crer em Jesus, você está caminhando para a vida no inferno, não para a vida eterna. Eu já expliquei aqui que nós vamos morrer, nós morremos, o nosso espírito fica lá em cima com o Senhor, o nosso corpo vai para o túmulo, mas quando o Senhor voltar, por isso ele tem que glorificar os corpos que estão no túmulo. Ele vem com esses espíritos que morreram antes da volta, leva até os seus corpos, glorifica os corpos. Depois ele vem para glorificar os corpos dos que são deles aqui na terra. Assim será quando o Senhor voltar. É assim, é desse jeito. Então, aqueles que morreram, todos, todos, sem exceção, que morreram, estão lá no túmulo, foram enterrados, todos terão um corpo glorificado.
Mas os salvos, aqueles que aceitaram o Senhor como único e suficiente Salvador em sua vida, os salvos irão subir para a vida eterna, irão para o céu, viver uma vida com o Pai. Olha que maravilha. E aqueles não salvos irão subir, mas não para a vida eterna. Irão subir para o fogo eterno. E ali terão dores no lago de fogo e enxofre, com ranger de dentes. Mas é dor física mesmo. Não é no sentido figurado, não. É dor física. Então a gente precisa crer, aceitar o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. E existe um ditado que diz assim: mas todos os caminhos levam a Deus. Sim, todos os caminhos, eu concordo. Todos os caminhos levam a Deus, mas só um leva ao Pai. Só um, que é Jesus. Então, quando orardes, ore em meu nome. Ele não diz isso na palavra? Quando a gente ora, a gente não termina a oração em nome de Jesus. A gente ora em nome de Jesus. É Ele o nosso, Ele que vai intermediar a nossa oração ao Pai. Então, toda palavra, todos os caminhos levam a Deus, concordo. Todos os caminhos levam a Deus. Mas apenas um leva ao Pai, que é Jesus. Não tem mistério, né? E no versículo 25, diz assim, olha, gente, isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Essa palavra, esse versículo 25, tem uma remissão lá no Salmo 64. Eu vou ler para vocês. Salmo 64, verso 4. Para as escondidas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem. Então aqui, no versículo 3 diz assim: eles afiam a língua como espada e apontam com as flechas palavras amargas, para as escondidas atingirem o íntegro, contra eles disparam repetidamente e não temem. Então a gente precisa estar atento às palavras do Senhor. E no verso 9 aqui, no capítulo 64 do livro de Salmos, diz assim, todas as pessoas temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia, e se gloriam todos os retos de coração. Jesus, gente, prepara os seus discípulos falando do Consolador, falando do Espírito Santo, que trará testemunho dele e, portanto, continuará a perseguição. Então, Jesus, ele preparou todos os discípulos e continua, com a gente. Porque todo aquele que recebe o Senhor como único e suficiente Salvador, é batizado nas águas, ele recebe o Espírito Santo. O Senhor, Jesus, dá o Espírito Santo para que passe a habitar em nós. Então, da mesma forma que Jesus era perseguido lá atrás, ele deixa o Consolador, o Espírito Santo conosco, ele vai, mas deixa o Espírito Santo conosco até a sua volta. Mas nós seríamos perseguidos. Nós seremos perseguidos porque o Espírito Santo continua na gente. E aí é isso que a gente entende. A gente precisa ouvir a voz do Espírito. A gente precisa entender que quando a gente aceita Jesus, é Cristo vivendo dentro da gente e a gente vivendo em Cristo. Essa é a palavra. Esse é o mandamento. É quando ele fala que permaneçam em mim, eu sou a videira. Quando ele fala aquele que me obedece, obediência. A gente precisa caminhar, gente,
buscando os frutos, o fruto, né? Lembra do fruto do Espírito, que é uma tangerina, e existem vários gomos. E quando a gente tem o Espírito, quando o Espírito Santo entra dentro de nós, a gente passa, o próprio Espírito vai nos dando cada gominho, o fruto da alegria, o fruto da paz. Olha, é muito interessante, gente. A palavra, ela é maravilhosa. A palavra, ela nos anima. Ela nos anima a caminhar, a continuar, apesar de todos os problemas. Então, quando você sabe que você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, que é através desses frutos, as pessoas vão poder... Olha que coisa maravilhosa. Quando você é transformada pelo poder do Espírito, porque só através do Espírito Santo é que há essa transformação de dentro para fora, as pessoas de fora começam a notar algo diferente em você. Então, é o seu jeito de falar, o seu jeito de se vestir, o seu jeito de se comportar, tudo isso o Espírito Santo te direciona e você vai mudando. Então, eu geralmente, gente, eu quando entro no secreto com o Senhor, eu peço a Ele uma porção de cada fruto, de cada gominho, uma porção do amor, uma porção da alegria, uma porção da paz, da paciência. Eu sou uma pessoa extremamente, não sou mais, uma pessoa extremamente imediatista. Eu não tenho paciência, não tinha, gente, paciência para nada. Eu queria tudo na hora, no meu tempo. E a gente passa a entender que a gente precisa ter paciência. Não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Eu sempre fui uma pessoa extrema, sempre fui alegre, sempre fui amorosa, sempre fui amiga, sempre tive disposição, bondade com as pessoas. Mas o Senhor, Ele vai aperfeiçoando esses dons dentro de você, entende? Então, a amabilidade, por exemplo, que é a disposição de tratar os outros com bondade e gentileza, ele derrama mais unção dentro de você para que você pratique mais isso, entende? Você não pode querer ser tratada bem se você não trata o outro bem. Então, você passa a exercitar mais esse dom, esse fruto. A fidelidade, ser fiel com as coisas do Senhor, ser fiel e leal com aquilo que você, com os votos que você faz, com as promessas que você faz. Seja fiel ao Senhor. Com o Senhor não existe meio termo, sim, sim, não, não. Se você não for cumprir aquilo que você está prometendo, não faça. Não faça. Porque tudo que você promete ao Senhor, o voto que você faz ao Senhor, você tem que cumprir. Ele espera que você cumpra. E existe uma consequência quando você não faz, não cumpre com aquilo que você faz, com o que você falou para o Senhor. Porque todo pecado gera uma consequência, lembra, gente? A gente peca, Deus é misericordioso, é bondoso, é amoroso, Ele nos perdoa, mas Ele é justo. Então, Ele vai sempre nos perdoar, porque Ele é um Deus único, amoroso, maravilhoso. Mas nós iremos responder, nós iremos sofrer consequência das coisas que fizemos. Então, não vamos passar impune, não vamos achar que podemos sair por aí pecando, que Deus vai perdoar. Ele perdoa, mas nós iremos passar por consequências. E outra coisa que eu entendo, gente, que as pessoas falam, não existe pecadinho e pecadão, é tudo um só. Eu acho que existe sim. Há um pecado muito maior daquele que estrupa, daquele que mata, daquele que é torturador.
daquele que, vamos botar aqui, daquele que furtou, aquele que estrupou, aquele que matou, aquele que fez coisas terríveis. O pecado dele é muito maior do que daquele que furtou. Então a consequência daquele vai ser muito maior do que daquele que pecou, mas vai ter consequência. Então a gente tem que ficar atento, gente, porque a gente tem que vigiar, porque o inimigo ele é sujo, o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. E o que ele puder fazer para tirar o nosso foco da presença do Pai, ele vai fazer. Porque o diabo ele não quer que a gente glorifique a ele, que a gente dê glórias a ele, que a gente adore a ele. Não, o diabo quer que a gente adore as coisas do mundo. O diabo quer que a gente adore as baladas, que a gente adore estar nos bares bebendo, fumando, usando drogas. É isso que o diabo quer. Tirar o nosso foco da presença do Senhor. E o mundo secular é isso. A gente sai da presença do Senhor. Se a gente não tiver uma vida com integridade, a gente vai sair aí pecando, fazendo um monte de coisa errada, como a gente vê. Então, esses dons, esses frutos que fala na palavra, aqui no livro de João, no capítulo 15, é sobre esses gomos, né, que o Espírito ele derrama sobre a nossa vida. E aí a gente precisa tomar posse desse fruto, vivendo em comunhão com o Senhor, ouvindo a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, e tendo um momento de qualidade com o Senhor. Esse momento de qualidade é importante, gente. Em oração e na leitura da palavra, amém? Então é isso, gente. Terminei aqui o capítulo 15. Amanhã nós vamos continuar com o capítulo 16, amém? Espero que tenha edificado a vida de vocês. Paula, olá, boa tarde. Espero que tenha edificado a vida de vocês, porque a minha edifica todo dia que eu leio um capítulo, eu aprendo com vocês, eu aprendo, o Senhor ele me exorta, o Senhor ele me ensina, o Senhor ele me abraça, o Senhor me coloca no colo. Então é isso, vamos tomar posse, gente, da palavra do Senhor, das promessas do Senhor, colocando a nossa comunhão à frente, né, colocando ele como prioridade em nossas vidas, amém? E é isso então, deixei lá no início da live o pedido para que vocês curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal caso não seja inscrito, para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante. Precisamos sim levar a palavra do Senhor para aqueles que têm sede de ouvir, às vezes não pode escrever, não sabe escrever, quer ouvir. Então a gente precisa, gente, dar um pulinho lá e glorifica o Senhor através desse gesto. Não é nada para Marta, é tudo para o Senhor, tá bom? Tudo para honra e glória dele. O YouTube assim entende e mantém o canal no ar. Vamos orar. Fechem os olhos. Senhor Deus, Pai querido, gratidão, Senhor. Gratidão por esse momento especial, esse momento que o Senhor nos deu hoje, essa tarde, esse início de tarde, meditando aqui na Tua palavra, aprendendo mais. Que esse estudo, Senhor, que esse estudo tenha alcançado os corações que aqui estão online, ao vivo, e que alcance aqueles que irão assistir a live gravada. Que esse estudo, Senhor, faça com que a gente reflita, medite e entenda que o único caminho para chegarmos ao Pai é através do Senhor. Que todos os caminhos nos levam a Deus, mas o Senhor é o único que nos leva ao Pai. Então que lembremos sempre disso, Pai. Que entreguemos a nossa vida ao Senhor. Que reconhecemos o Senhor como o único e suficiente Salvador em nossas vidas. Que coloquemos, Senhor, nos nossos corações tudo que aprendemos, que ouvimos, em prática.
que tenhamos sede, que tenhamos vontade de multiplicar, de falar para outras pessoas desse seu imenso amor. Nos ajude, Senhor, a nos manter firmes. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude, nos direcionando, nos orientando, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, Senhor, para entender qual o propósito que o Senhor tem em nossas vidas. Nos ajude, Paizinho, nos ajude a continuar essa busca, a continuar com o Senhor, sem olhar para o lado, sem duvidar, sem pestanejar, sempre crendo que esse é o caminho, a verdade e a vida. Obrigada, Pai. Obrigada porque todos esses momentos que eu dedico a Ti, nessas lives, eu tenho aprendido. O Senhor tem me exortado, me edificado, me ensinado e derramado o Teu amor sobre a minha vida. E derramado cada vez mais a porção de cada gominho desse fruto. O amor, a paz, a amabilidade, a bondade, o autocontrole, Senhor. Obrigada. A mansidão, obrigada, Senhor. Obrigada porque eu tenho aprendido no Senhor que as mudanças vêm de dentro para fora. Que eu preciso transformar a minha vida de dentro para fora. Ajude, Senhor, aos meus irmãos também. Ajude a todos que têm sede de Ti. Abençoa, Senhor, infinitamente a vida de cada um. Abençoa a sua família, as suas famílias, os seus filhos. Abençoa os seus cônjuges, Senhor. Abençoa, Senhor, a sua vida profissional. Que eles tenham uma vida próspera, porque o Senhor diz que quer que nós tenhamos uma vida abundante. Inunda, Senhor, a nossa vida, não só com essa abundância material, mas com a abundância espiritual. Que seja o Senhor o primeiro em nossas vidas. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Jesus. Até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos. Fiquem com Deus.